Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar você esse momento a aquietar o seu coração, a fechar os seus olhos. Queremos dar início a esse culto ao Senhor. Eu queria convidar você esse momento a fazer uma oração conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, damos a abertura a esse culto a Ti, ó Deus. Seja engrandecido, seja exaltado o Teu nome, Pai, neste dia, ó Senhor. Manifesta, Pai, a Tua graça, o Teu poder, em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco, Senhor, através, ó Deus, dessa canção e através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos adorar o Senhor conosco. Deus.
para engrandecer o teu nome. Aleluia. Amém? Graça e paz a todos. Como é bom estarmos juntos mais uma vez para cultuarmos ao Senhor. E para mim é um privilégio muito grande poder compartilhar uma palavra de Deus que nos edifica, que nos renova, que nos orienta. E eu gostaria de fazer uma oração com você para então meditarmos em um texto da palavra. Amém? Querido Deus, eterno Pai, em um nome de Jesus te agradecemos, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede. Que a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, venha de encontro, Senhor, a cada coração, a cada vida, Senhor, a cada lar que nesse momento cultua ao Senhor, que separa este tempo, consagra este momento para o Senhor. Que a tua palavra venha de encontro, Senhor, ali produzir toda mudança, transformação, restauração que só a tua palavra, no poder do teu Espírito, tem condições de fazer. Senhor, nós te agradecemos por este momento, porque não se trata, Senhor, de um livro qualquer, também não se trata, Senhor, de uma religião, Senhor, que praticamos, mas a tua palavra, ela é vida, e que nós possamos receber desta vida, Senhor, neste momento, crermos que o Senhor fala através da tua palavra, e que possamos nela sermos edificados para a glória do teu nome. Assim, Senhor, nós oramos e te agradecemos, e que a tua presença, Senhor, possa ser manifesta em cada coração, em cada lar, em cada vida neste momento, em o nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra, ela tem falado muito ao meu coração. E isso me trouxe assim, uma alegria muito grande, um renovo muito grande. A palavra do Senhor, ela se renova em cada dia, mesmo quando nós nos deparamos com textos já conhecidos, com textos que já ouvimos e que às vezes até mesmo já pregamos, mas como ela se renova, tem o poder de nos transformar, de nos encorajar. É muito bom. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E eu me sinto privilegiado nesse momento por estar compartilhando esta palavra com vocês. Gostaria que todos pudessem abrir as suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 37. Amém? Evangelho de João, capítulo 7, verso 37. E o texto diz assim: No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: Se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. É uma palavra que mexe muito comigo, então peço que não se sintam constrangidos caso eu me emocione ao decorrer da mensagem. Porque, queridos, vamos entender o que o texto está nos dizendo. No versículo 37, diz que no último dia, o mais solene dia da festa. Que festa era esta? Era a festa dos tabernáculos, uma festa muito importante no calendário judaico. E nesta festa havia uma cerimônia, que era a cerimônia das águas, águas que eram colhidas do tanque, né, de Siloé, e o sacerdote colhia essa água em um jarro de ouro. Então, cada dia dessa festa, pela manhã, essa água era derramada ao redor do altar. Então, assim, era um momento bastante emblemático, né, ali para Jesus se apresentar naquele momento, no último dia dessa festa,
para falar a respeito de água na festa dos tabernáculos. Nós sabemos que já estudamos inclusive sobre o tabernáculo que foi erguido no deserto e o quanto apontava para Jesus, toda a simbologia ali que estava nos utensílios, na arca e tantas outras coisas ali que apontavam para Cristo como tabernáculo perfeito, e Jesus também como sacerdote. Enfim, é maravilhoso o que a palavra do Senhor nos ensina a respeito disso. Então Jesus, no último dia dessa festa, ele toma ali a palavra, ele coloca-se em pé, mas ele não faz aqui uma citação poética, quando ele diz aqui: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Ele não faz ali uma declaração ali para se promover, para chamar a atenção. Aqui nessa versão que eu estou utilizando, o texto fala que ele clama em pranto. Então Jesus ele fala assim com o coração, com a alma, com intensidade. Ele levanta a sua voz em um clamor, em prantos, quase assim rompendo em choro. E ele diz: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim, para que beba. E beber uma água que não era uma água encontrada em poços, ali disponíveis para as pessoas, para a população. Era uma água que só Jesus poderia ceder, só Ele poderia ali conceder a quem viesse até Ele. E essa água é uma água viva, é uma água cristalina, é uma água que só Jesus poderia dar. Mas existe aqui no texto que a condição para ter essa água viva que flui do nosso interior começa dizendo aqui no versículo 37: se alguém tem sede. Primeiro é preciso identificar essa necessidade. Quem não tem necessidade também não busca. Quem não entende a necessidade de algo não tem porquê empenhar tempo para procurar. Não empenha tempo, energia, algum tipo de esforço. Não empenha a fé. Se não entendemos a necessidade que temos de Cristo, que temos do Senhor, que temos da palavra, que temos em uma vida em Deus, não teremos uma fé que nos leva para essa busca de termos fluindo do nosso interior rios de águas vivas. Primeiro devemos identificar em nós a necessidade. Essa necessidade nos leva a crer, nos leva a buscar, nos leva a querer. Tem muitas pessoas que estão buscando algo porque sentem esse vazio, sentem ou às vezes estão tão cheias de outras coisas. O seu interior está tão cheio de outras coisas que não identifica, não discerne esta sede de algo especial que só o Senhor Jesus tem para dar. Mas é fruto de alguém que entende, de alguém que compreendeu, descobriu que nesta sede, o único que pode supri-la e saciá-la é o Senhor Jesus. E quando nós temos sede, ninguém pode impedir. Jesus está dizendo: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Então Jesus, ele é aquele que concede essa água. É através dele que temos esta água que sacia a nossa sede. E a gente temos aqui claramente na palavra que ele se refere ao Espírito de Deus. Esta água que Jesus concede,
E esta água que é o Espírito de Deus, essa simbologia, né? Essa água que simboliza o Espírito de Deus, nessa simbologia o Senhor Jesus nos ensina, olha, aquele que tem sede, sabe que precisa de algo que ninguém mais tem para dar, somente Ele. Vem até Ele e com fé recebe desta água. Porque o texto fala no verso 38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o verso 39 explica que ele se refere ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus como água viva, vamos entender uma coisa, o que é um rio? Há diversos tipos de rios, muitos deles poluídos, rios que desembocam para direções diferentes. Mas este rio, que é o Espírito de Deus, que flui esta água viva, um rio corrente, nós sabemos que um rio de águas puras, de água corrente, é um rio que é fonte de alimentação, produz ali vida, peixes, para as pessoas se alimentarem. Então o rio ele gera alimentação, ele produz vida. Água é vida. Ele produz também o refrigério nos dias quentes. As pessoas se refrescam nas águas, e o rio, quanto mais limpo, melhor. Então imagine você se banhando num dia quente, em águas cristalinas, em um rio de águas que você consegue ver ali o fundo do rio. Não é gostoso? Não é algo que nos traz ali um refrigério, nos traz ali uma alegria. O rio, quanto mais corrente ele for, as suas quedas vão gerando energia. As hidrelétricas são movidas por águas, pela força das águas. Então o rio ele está sempre em movimento. Ele está sempre em movimento. E quando ele está em movimento, quanto mais forte ele for, ele gera energia. E gerando energia, nós podemos entender como progresso, podemos entender como crescimento, como prosperidade e tantas outras coisas, como mobilidade, por aí vai. O Espírito de Deus, que é essa água viva, o Espírito de Deus é fonte de alimento, é fonte de refrigério para a nossa alma, é fonte de alegria, é fonte de provisão, mas é fonte também de vida que se move. Ele nos impulsiona, é uma água corrente, é uma correnteza que nos impulsiona, que nos leva para a vida, e gerando em nós vida, geramos também vida para os outros, porque se essas águas fluem de nós, fluem para todos os que estão ao nosso redor, todas as pessoas ao nosso redor serão beneficiadas por estas águas que fluem do nosso interior. Rios de águas vivas, que é o Espírito de Deus fluindo constantemente, e o Espírito de Deus fluindo constantemente na sua vida, vai gerar vida em você e nas pessoas que estão ao seu redor, e vai gerar mobilidade. Tem muitas pessoas que estão paradas, que estão estagnadas na vida espiritual, na comunhão com Deus, estagnadas, infrutíferas, paradas, secas no seu interior. Geramos vida quando somos cheios do Espírito e falamos de vida, proclamamos vida, encorajamos as outras pessoas, compartilhamos vida, socorremos as pessoas. E o socorro não pode ser apenas no campo social, que é muito importante. Socorrer as pessoas em suas necessidades básicas, sociais, econômicas. Mas devemos ser fonte de vida eterna para as pessoas em Cristo Jesus, porque o Espírito de Deus, ele gera isso em nós, vida eterna. E nós devemos levar isso para as pessoas também,
Porque as necessidades desta terra, deste mundo, um dia acabarão. As pessoas que hoje têm um problema, um dia deixarão de ter, porque tudo vai ter um fim. Devemos socorrer as pessoas, mas sobretudo levar para elas o dom da vida, levar a palavra do Senhor. Porque o Espírito de Deus, Ele age através de nós, fluindo através de nós. Se você não fala da palavra para ninguém, se você não compartilha a vida de Deus com ninguém, talvez você precisa se reencontrar nesse fluir das águas e deixar o Espírito de Deus fluir em sua vida. Nós devemos ajudar as pessoas, mas isso não basta, porque existe uma eternidade para ser vivida e nós precisamos levar isso para as pessoas, ser uma fonte de vida. Eu acho impressionante quando nós vemos nesse exemplo de rio, que o rio ele gera energia. O Espírito de Deus ele gera energia. Quantas pessoas estão apáticas, desanimadas? Quantas pessoas estão descrentes, incrédulas? Quantas pessoas estão ficando cada vez mais vazias das águas do Espírito? Mas infelizmente outras coisas começam a entulhar esse poço que antes era um poço que fluía as águas de Deus. Porque o rio do Espírito, ele é gerado em Deus. Apocalipse capítulo 22 está escrito isso, eu leio para você. Apocalipse capítulo 22, verso 1 diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Somente em Jesus nós temos as águas do Espírito. Somente em uma vida com Deus nos é concedida esse rio de água viva que flui em nós, que é a ação do Espírito de Deus em nós e através de nós, em conjunto com a palavra. Olha a importância de darmos lugar ao Espírito de Deus, porque como o rio de água viva que ele gera vida, ele gera provisão, ele gera refrigério, ele gera energia, ele gera prosperidade, ele gera bênção. Quanta coisa boa. Ele purifica, ele nos lava. Rios de águas vivas e cristalinas não deixam sujeira parada, entulho parado, leva embora, deixa levar embora, deixa lavar, deixa fluir, deixa transformar, deixa que essa vida venha fluir dentro de você. Muitas pessoas, elas não permitem, elas impedem esse fluir, esse agir do Espírito. Deixa o Senhor transbordar vida em você, para que você também seja um canal de bênção, de vida para as pessoas, não só nas coisas daqui da terra, mas sobretudo compartilhar vida das coisas espirituais, das coisas do reino de Deus, para lá que nós estamos indo, para a glória, para os céus. Devemos compartilhar e levar essa vida, porque o Espírito de Deus, como fonte de energia, não temos como ficar parados. Se estamos no Espírito, se somos cheios dele, se ele está fluindo em nós, não tem como ficarmos parados. Queremos falar do amor de Deus, compartilhar o amor de Deus, falar de palavras de vida para as pessoas. O Espírito de Deus vai gerando isso em nós. Eu quero ler um texto que está no livro de Tito, capítulo 3, verso 5, que diz assim: Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em Efésios, capítulo 5,
verso 25 fala que Jesus amou a igreja, se sacrificou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Esse lavar do Espírito, esse fluir das águas do Espírito, que age em conjunto com a palavra e através da palavra se move em nós. Amados, quanta coisa boa isso gera em nós. Deixa o fluir do Espírito na sua vida, mas ele só é possível para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que têm vida com Deus, para aqueles que se submetem ao Senhor. Aí eu te faço uma pergunta: você tem tido sede das coisas de Deus? Você tem tido sede da presença de Deus? Porque aqui em João capítulo 37, Jesus em prantos, ele fala, ele clama para as pessoas que estão ali naquela festa religiosa. Interessante que ele vai em uma festa religiosa e faz ali uma declaração com a alma, com o coração, cheia de intensidade. Gente, olha, se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Não é qualquer pessoa, não é para gente que não sabe o que quer, é para gente que já entendeu: eu preciso, eu tenho essa necessidade, eu quero ser cheio do Espírito, porque eu tenho sede disso. Não vou encontrar isso na religião, não vou encontrar isso só frequentando o culto em uma igreja, não vou encontrar isso assistindo lives na internet, eu não vou encontrar isso fazendo obras sociais. Eu só vou encontrar isso quando eu entender que eu tenho essa sede, e essa sede me leva para Cristo, e em Cristo eu tenho então o fluir do Espírito de Deus, que como água gera vida, gera provisão, gera refrigério no calor da adversidade, do dia a dia, da vida, gera movimento, gera energia. Você tem sede disso? De uma vida com propósito, uma vida abundante, com uma vida com energia, com realização? Seja cheio do Espírito, porque Ele produz tudo isso. É o que eu desejo para a minha vida cada vez mais. E eu gostaria que você também buscasse isso com toda a intensidade e sinceridade do seu coração. Quando nós não buscamos ser cheios do Espírito, nós que poderíamos ser como poços que transbordam água, essa água viva, essa água do Espírito. Quando nós não permitimos, começamos então a deixar que outras coisas comecem a entulhar os poços. O poço da nossa alma, que poderia gerar então vida no Espírito. Quando deixamos as coisas do mundo, começa a entulhar a nossa alma, a nossa mente, nosso coração. Ficamos cheios das coisas desse mundo. Quando deixamos o pecado entulhar e sujar, e começa a contaminar dentro de nós, a água já não é tão boa, já não é mais a água do Espírito. Começamos a fluir, começa a sair dos nossos lábios palavras torpes, palavrões. Quando começa a entulhar o poço da nossa alma, com falta de perdão, com ganância, com inveja, com ressentimento, com soberba, com orgulho, com arrogância, com vaidade, com idolatria. Idolatria pode ser vista de diversas formas. Tem gente que idolatra o dinheiro, idolatra o trabalho, idolatra o lazer, idolatra um bem material, idolatra pessoas e tantas coisas. Quantas coisas vão enchendo o poço do nosso coração e entulhando. Ingratidão começa a entulhar o nosso coração, e aí nós nos tornamos insensíveis às pessoas, ingratos. Mas o Espírito de Deus,
ele vem de encontro à necessidade do nosso coração. E nessa necessidade ele traz mudança, ele traz libertação, ele traz purificação. Eu gostaria de ler um texto que está em 2 Timóteo, já estamos chegando no encerramento dessa mensagem. 2 Timóteo capítulo 3, fala que nos últimos dias as pessoas serão como poços onde não é a água do Espírito que flui. Sabe quando não é a água do Espírito que flui? Sabe o que acontece com vidas que não deixam, sabe, esse fluir da graça, esse fluir da presença do Senhor, que gera transformação e vida e restauração e mudança. Olha o que acontece, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Será que não são os dias de hoje? Será que não é o tempo que nós estamos vivendo? Versículo 2. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais e ingratos. Como é difícil lidar com isso, ingratidão. Ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Isso aqui é consequência dos últimos dias, de pessoas que são como poços estéreis, que não vertem água boa, água cristalina, água que gera vida. Que não seja esse o teu caso. Mas muitas pessoas sim estão nessa condição, porque esse texto fala sobre os últimos dias que são e serão ainda mais terríveis. Por isso nós devemos deixar primeiro esse fluir das águas do Espírito acontecer em nós, para gerar esse testemunho vivo, essa mudança viva, essa experiência. Então começamos a compartilhar e levarmos isso, porque estas pessoas que estão nessa condição, elas podem ser mudadas. Elas podem chegar no ponto de entender que elas têm essa sede, essa necessidade, que não dá mais para ser assim. E então vir até Jesus e com fé receber destas águas do Espírito que só o Senhor Jesus tem para dar. E aí nós temos então pessoas que antes eram tudo isso que foi lido aqui, se tornam pessoas movidas pelo Espírito e que são geradoras de vida, de bênção para as outras pessoas, de refrigério para as outras pessoas, que se movem em favor das outras pessoas. O Espírito de Deus nos leva a nos mobilizarmos pelos propósitos eternos, pelos propósitos de Deus, porque a Igreja de Cristo, se ela é cheia do Espírito e se ela busca caminhar, ela é uma igreja que se move, ela é uma igreja operante, ela é uma igreja atuante, e é isso que nós devemos ser, e é isso que nós devemos buscar ser cada vez mais. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de trazer ao teu coração, que o Espírito de Deus flua na sua casa, na sua vida, no seu coração, na sua família, gerando então essa vida que Ele tem para dar, gerando mudança, gerando refrigério, gerando provisão, gerando essa energia que move para todas as coisas boas de Deus para nós e para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Que Jesus os abençoe. Boa semana em Cristo Jesus.